Na última segunda-feira, nós falamos sobre o que quer o eleitor brasileiro em relação aos candidatos à presidência. Como vimos, pautas como economia, saúde e educação estão no topo da lista, assim como as chamadas pautas de costumes, que englobam assuntos polêmicos como o aborto. Mas quem são esses eleitores? Como eles se definem? Existe uma linha ideológica na hora de escolher um candidato? De acordo com a pesquisa do Instituto Data Senado, realizada com quase 6 mil pessoas, mostra que mais cidadãos se declaram de direita do que de esquerda no Brasil. É o resultado da pesquisa Panorama Político de 2022, feita pelo Senado Federal. Nessa pesquisa, 21% dos entrevistados disseram que se identificam com o campo político da direita. Atualmente, 21% dos eleitores no país se declaram de direita, praticamente o dobro dos que dizem ser de esquerda, 11%. No entanto, o maior grupo de entrevistados segue sem se identificar com nenhum dos lados da polarização, tampouco com o centro. E o que a gente consegue perceber, observando também outros anos, né, essa pesquisa acontece anualmente, é que cai o número de pessoas, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, e sobe o número de pessoas que dizem que não fazem parte de nenhum desses espectros políticos. Aliás, esse é o grupo que mais cresceu em relação à última pesquisa. Os que não se identificam com nenhuma ideologia passou de 50% para 55%. A tendência de queda dos eleitores que se diziam de direita se estabilizou. Em 2021, 20% se consideravam de direita. Agora são 21%. Já os que declaram ter posicionamento de esquerda permanecem em redução. Eram 15% em 2021 e agora somam 11%. O menor grupo, segundo o levantamento, é daqueles que se consideram de centro, com 9%. Entre os entrevistados, a ampla maioria dos brasileiros, 82%, diz que a religião é muito importante na própria vida, mas não dá mais peso à família na formação das escolhas políticas do que a religião. Família, qualquer juntamento de dois seres vivos passou a ser uma família. E a família está definida na Bíblia, não tem emenda à Bíblia. E está definida na Constituição também. Na Constituição diz que é homem e mulher. Se eu não me engano, o artigo 236. O envolvimento do clero em cargos públicos não é aprovado pela maioria. Pouco mais da metade das pessoas, 52%, discorda de que seja bom para o país líderes religiosos assumirem cargos políticos. 43% veem essa participação de forma positiva. No Brasil, o movimento de candidaturas evangélicas data da década de 80, com a eleição dos primeiros pastores para cargos no Congresso. Desde então, há uma tendência de ampliação da presença de parlamentares ligados à cúpula de igrejas protestantes no Brasil. Que ministros recebam pastores, padres, bispo 10, 20, 40, 50 vezes. Não vejo problemas. Até porque em governos anteriores, quem eram recebidos eram os presidentes de sindicatos, os comunistas, entre outros. Então não vejo problema que pastores sejam recebidos. Você ouviu o presidente da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. No que se refere às leis, há uma divisão entre aqueles que acham que a religião deve ser levada em conta na hora de decidir sobre determinado assunto. 52% dos entrevistados concordam, enquanto 45% discordam dentro da margem de erro do levantamento. Lula é uma vergonha. Você faz defesa do seu comunismo, até luta de classe, mulheres pobres e mulheres ricas, discurso imbecil e idiota por interesses políticos. O aborto é matar um ser humano. Este é o pastor da Igreja Vitória em Cristo, Silas Malafaia. Mas apesar da maioria do eleitorado se dizer de direita,
a percepção majoritária da população se choca com ideias defendidas pelo presidente e adotadas pelo governo. Para 69%, facilitar o acesso a armas de fogo não vai aumentar a segurança das pessoas, e 72% discordam que o meio ambiente seja bem protegido no Brasil. O decreto, senhor presidente, garante pura e simplesmente um direito individual sagrado do cidadão brasileiro. Ora, será que o cidadão brasileiro não tem o direito de usar uma arma na sua residência para defender a sua família, para poder praticar a legítima defesa? Você ouviu o deputado Darcy de Matos, do PSD do Paraná. No entanto, em outros quesitos, o pensamento permanece o mesmo do presidente. O percentual de pessoas que não concordam que as mulheres devem ter o direito de interromper a gravidez, caso queiram, passou de 52% para 58%. É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. Defendeu abertamente o aborto, né? Aborto para ele, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa. E para debater sobre o perfil do eleitorado brasileiro, apontado pela pesquisa do Senado, convidamos Glauco Pérez, que é cientista político, professor associado do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professor? Como vai? Eu vou bem, e você, Gustavo? Tudo certo, maravilha. Professor, a gente vê pelo levantamento que mais brasileiros se declaram de direita do que de esquerda. Essa já era uma percepção que se tinha, que nós somos, de fato, um país mais, vamos dizer assim, conservador? Então, não exatamente. Na verdade, o que vem acontecendo no país de um tempo para cá é uma identificação mais clara do eleitorado sobre o que é ser de direita. Eu acho que, principalmente depois dessa luta contra o PT, ou dessa indisposição a respeito do que o partido fez e dele ter o monopólio eleitoral da esquerda, vamos chamar assim, né? Um partido que consegue concentrar eleitoralmente, abarcar os votos da esquerda, isso fez com que uma parcela do eleitorado pudesse, a partir daí, se identificar de forma mais clara como o que então é ser de direita. Isso não era claro na época da disputa entre PT e PSDB, por exemplo. O eleitor que votava no PSDB não se identificava como de direita. Mas agora, eu acho que, principalmente depois desse longo processo de denúncias e do longo período de governo petista, eu acho que isso foi despertando no eleitor uma noção mais clara, né, ainda que falte eleitoralmente um partido que consiga ocupar esse mesmo espaço que o PT ocupa, existe agora no país um eleitor que se identifica como eleitor de direita, coisa que não havia mesmo. A gente costumava dizer que a direita era uma direita envergonhada no Brasil. Então agora não, ela tem um eleitor, falta um partido. Né, tem um candidato, que é o atual presidente, mas falta um partido que organize esse campo. Hoje isso não tem, mas o eleitor agora apareceu. Ele talvez sempre fosse conservador, ele sempre fosse, a questão dos valores, sempre fosse, entendesse o mundo mais ou menos da mesma forma. O problema é que ele não se dizia, isso não se transformava em uma atitude política, em um posicionamento político claro, que isso significava então ser de direita. Eu acho que faltava esse nexo que foi surgindo nos últimos anos. O eleitor deu uma guinada à direita mesmo. E tem como explicar esse fenômeno dos últimos levantamentos com esse último, de que a direita ela vem crescendo no Brasil e a esquerda ela vem diminuindo? Tem algum fator que explique isso, professor? Eu acho que o que explica o aumento da direita, essa guinada à direita, tem a ver com essa questão moral de combate à corrupção contra um governo petista, que é um governo de esquerda. Eu acho que despertou no eleitorado, porque eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente, Gustavo, assim, o PT funcionou do ponto de vista eleitoral como organizador do sistema. E a gente percebeu depois da Lava Jato que essa organização não se dava, por exemplo, entre PT e PSDB, entre esquerda e direita, mas era entre PT e não PT, PT e anti-PT. Então era um eleitor antipetista, ele não era um eleitor de direita, embora nos valores fosse, embora nas ideias fosse, e que percebeu agora. Eu entendo que tanto a ascensão do presidente Jair Bolsonaro e todo o movimento dele de combate ao comunismo, como ele fala, e de combate à esquerda, ao PT,
Isso eu acho que foi cativando para uma parcela do eleitorado e construindo ao mesmo tempo uma compreensão do que seria ser essa direita, e essas pessoas foram percebendo que elas já estavam associadas, né? Elas já se colocavam ali, elas não sabiam verbalizar isso, elas não sabiam dizer. A gente percebe pela pesquisa, professor, que a maioria do eleitorado brasileiro, das pessoas que responderam a esses questionamentos, se dizem neutros, sem ideologia. É por isso que nós temos tanta mudança de governo desde a redemocratização, e dá pra gente colocar nesse grande grupo aí que não tá nem à esquerda nem à direita, são eles que acabam decidindo as eleições do Brasil? São por serem maioria, né? Uma questão aí mais numérica, vamos dizer assim, né? Então, por ser maior contingente, vai decidir a eleição, né? Se ele votar em bloco para um candidato. Isso é um tanto natural, assim, eu acho, nos sistemas políticos você não ter um acirramento dos extremos, né? Você ter a maior parte das pessoas colocando ou na centro, direita, centro-esquerda, ou no centro, e menos se definindo como direita ou esquerda, né? Eu acho que isso se repete em outros lugares, e assim, ao longo da trajetória das últimas eleições do Brasil, o resultado das eleições, claro, depende do perfil do eleitorado, mas o eleitorado também está sujeito e restrito à oferta, vamos chamar assim, de candidaturas que aparecem a eles, né? Então, hoje a gente ouve muito no debate sobre essa eleição, pessoas que não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, e não identificam essa chamada terceira via, né? Não identificam um candidato para isso. Então, elas teriam disposição de votar em uma terceira pessoa, desde que essa pessoa tivesse chance de vencer, e isso depende da organização dos partidos, dos candidatos, da elite política. Então, é do encontro dessas duas forças, né? De um lado, o posicionamento do eleitorado, que está disposto a votar tanto na direita como na esquerda ao longo do tempo. Ele se dispõe a votar em candidatos de qualquer posicionamento do espectro, né? Mas, por outro lado, ele depende de quais candidaturas aparecem, e isso demora para se consolidar, né? Assim, uma candidatura à presidência, eu acho que a eleição de 2018 é nesse sentido um fenômeno, porque o Bolsonaro aparece como alguém que não tinha ganhado nenhuma eleição majoritária antes, mas a Dilma recebeu do Lula, né? Então, e os outros todos já eram candidatos muitas vezes antes, ou já estavam aparecendo como candidatos, né, com um apoio muito grande do sistema partidário. Sim. E isso demora para construir, né? Isso não é uma coisa rápida, assim, ou tão rápida como a gente está vendo a dificuldade de surgir a terceira via, né? Não é fácil disso acontecer. Então, é do encontro dessas duas forças, da coordenação dos partidos e da elite política, de um lado, e da coordenação dos eleitores e do posicionamento deles, ideológico, né? Daí que sai o resultado da eleição. Agora a gente percebe, professor, que o menor grupo, né, que se declarou tendo ali uma percepção ideológica, são aqueles que se declaram de centro. É um percentual bem pequeno, não chega nem na casa dos 2 dígitos, mas essa pequenez, vamos dizer assim, ela não se reflete quando a gente transporta isso para o legislativo. Não há uma força popular entre essa ideologia de centro. No entanto, esse é um grupo que tomou conta ali do legislativo e tem a sua força e consegue sobreviver independente do governo que está ali na hora. Por que isso acontece? Por que esse grupo ele é tão forte dentro da política, mas fora dela, né, entre a população, ele é tão fraco? Então, essa é uma questão que eu acho que, bom, tem várias razões, né, e seria até difícil, eu acho que dar uma resposta. Alguns dos fatores que pesam nesse sentido é que a noção que a gente tem sobre centrão, a gente pode dizer o seguinte, é um grupo de políticos que não é programaticamente eleito, ou seja, eles não são eleitos por conta do programa que defendem, ou do posicionamento ideológico que defendem. Eles são mais voláteis nesse sentido, daquilo que eles oferecem aos eleitores, da maneira como eles conseguem voto, do que eles prometem que vão fazer e conseguir. Então, o vínculo que eles estabelecem com o eleitorado não é um vínculo de ordem ideológica. Então, pode ser clientelista, pode ser de patronagem, então pode ser de desvio de recursos, vamos chamar assim, ou né, de desvio de fins, que não precisa ser ilegal necessariamente, mas é uma coisa do tipo, olha, eu prometo que eu vou resolver o problema de vocês dessa região uma vez que for eleito, e ele tenta fazer isso, mandando obra pública, por exemplo, para aquela região,
e com isso ele consegue votos. Se é assim que acontece, isso não, o eleitor, se é pragmático desse jeito, está reagindo dessa forma, ser de direita ou de esquerda ou de centro é uma questão secundária para ele, né? Se é essa a lógica que está operando ali. Então, são lógicas desse tipo, são incentivos que estão em outros lugares que não são ideológicos. E de outro lado, é um grupo muito fragmentado, cuja essência do nascimento desses partidos e desses candidatos é completamente no legislativo. Eles não são um partido que nasce a partir de uma força social identificável. É um partido que nasce de uma facção de outros partidos que existiam no Congresso antes. Então fica mais difícil para o eleitor, por vezes, distinguir um de outro, distinguir um partido do outro, um candidato do outro, e acaba sendo tudo uma massa mais ou menos homogênea. A gente chama de centrão e você nem sabe quais são os partidos que fazem parte do centrão, né? E aí, então, para esse partido conseguir vencer uma eleição majoritária, por exemplo, para presidente, para governador, o que quer que seja, fica muito mais difícil porque demanda coordenação entre vários partidos e isso não vai acontecer. Então, cada partido vai brigar por uma fatia desse eleitor, uma fatia desses recursos e acaba, nesse sentido, dificultando ter um apoio eleitoral massivo, que venha com um conjunto de votos grande o suficiente para viabilizar uma eleição para governador, por exemplo, ou para deputado, né? É mais difícil. São questões dessa ordem, né? De novo, da coordenação da elite, de ter muito partido lá que surgem dentro do Congresso, ao mesmo tempo em que você tem vínculos de outra ordem com o eleitor, né? Então a gente procura na ideologia, mas não é ela que está motivando o voto, não é ela que está motivando o comportamento dessas pessoas, e aí não explica, né? E um dado curioso, né? A gente sempre acaba estigmatizando a direita como sendo religiosa, como sendo a detentora de pautas de costumes, por exemplo, contra o aborto. E um dado que foi curioso nessa pesquisa é que dos eleitores das pessoas que se declaram de direita, né, a maioria acha que a religião não deveria interferir em projetos e na forma de governar. E são contra, por exemplo, algumas pautas do atual presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o acesso ao porte de armas. Isso nos mostra, professor, de uma certa forma, que existem várias direitas no Brasil e não apenas aquela direita que a gente passou a conhecer como bolsonarista? Ah, sem dúvida que existe. Assim, eu acho que o Bolsonaro fala para um eleitor muito particular, assim, que é bolsonarista mesmo, é um grupo específico, que estaria classificado nesse espectro ideológico como de extrema direita. A gente tem visto isso, né? Assim, uma postura crítica de uma parcela do eleitorado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, sem abrir mão de se posicionar como de direita. Então, e isso também faz sentido, porque eu acho que as chaves sociais, inclusive, mas as chaves do debate público que mobilizam a opinião do eleitorado e que fazem a gente discutir e opinar sobre proposição de lei, e aí, consequentemente, escolher o presidente, né, ou o político que vai nos representar, se sobrepõe a muitas camadas, né? Então tem questões de índole muito pessoal, e eu acho que é positivo, por exemplo, que as pessoas entendam que a religião tem que ter um espaço pequeno ou nulo nas decisões públicas, porque o Estado tem que respeitar a religião de todos, né? Uhum. Então não é só dele. A despeito da pessoa se dizer de direita. É muito saudável para a democracia brasileira que seja assim, mas de fato mostra que existem múltiplas forças se colocando ao mesmo tempo dentro. Porque limitar também a direita e a esquerda sempre é muito pouco, né? Uhum. É um conceito bastante antigo, cuja definição tem que abarcar mais aspectos mesmo. Para a gente encerrar, professor, eu queria uma análise do senhor em relação à questão se o brasileiro tem ou não uma consciência ideológica. Que uma coisa é você responder, olha, eu sou de direita, olha, eu sou de esquerda. Mas a população, de um modo geral, entende o que é ser de direita, entende o que é ser de esquerda, entende o que é ser de centro. A sua percepção, professor, em relação a isso, o brasileiro tem essa consciência ideológica? Não, eu acho que nos termos acadêmicos que a gente pode colocar sobre o que é direita e esquerda, eu acho que não, mas eu acho que isso é comum ao redor do mundo, né? Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade. O que eu acho que essa identificação, ela tem que servir, a gente costuma usar a expressão assim, de atalho informacional, ou seja, ela é uma ferramenta de cognição em que o eleitor, né, ele vai compreender o mundo a partir dessa ótica. Então ele usa essa informação
sou de direita, sou de esquerda, como um recurso para simplificar a quantidade de informações que ele recebe todos os dias. Então, se ele consegue dizer que ele é de direita, ainda que ele tenha dificuldade de explicar o que é ser de direita, e aí vale a mesma coisa para se for de esquerda, serve como uma fonte de informação e de filtro para entender o mundo. E isso é natural que exista, né? Ainda mais num sistema como o brasileiro, que tem muitos cargos para serem escolhidos numa mesma eleição e que você, né, no mesmo dia, você participa de várias eleições para muitos cargos, com muitos candidatos. Então, é sempre muito difícil do ponto de vista cognitivo. Então, ainda que a pessoa tenha dificuldade de explicar e pode acreditar, na academia isso vai ser tema de debate sobre o que é a direita, vamos definir aqui, isso tomaria da gente muito tempo. Imagina para o cidadão comum, né? Não é esperado que ele saiba, mas isso serve para ele se distinguir do outro, para se aproximar de alguém, de um grupo, para ter informações, para saber com quem debate, com como reduz. O grande problema é quando a pessoa está indisposta a ouvir quem é de outro grupo ou se classifica de outra maneira. Eu acho que esse é o grande problema. Agora, de resto, faz sentido para mim que ela use isso como uma ferramenta para compreender o mundo, né? E se posicionar, escolher, tomar as decisões dela. Bom, nós ouvimos o cientista político, professor associado do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Glauco Pérez. Professor, gostaria mais uma vez de agradecer o bate-papo. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, é um prazer estar aqui, estou à disposição. Estadão Notícias. O episódio do Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e a montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.